Boa tarde a todos. Estou vindo aqui na oportunidade de poder compartilhar o conhecimento e trago justamente uma inquietação que mobilizou o trabalho do projeto que eu já venho desenvolvendo junto com colaboração da professora Francine, em Psicologia do Esporte, que é a avaliação da flexibilidade cognitiva de treinadores esportivos, tendo como um princípio de uma organização desse trabalho o projeto de escala de teste da avaliação de disfunções comportamentais. Por quê? Porque justamente é ele quem vai nortear, vocês vão ver através da apresentação, quais são os caminhos que normalmente nós somos tomados pelo princípio de que eu gostaria de emitir um comportamento tal e acabo não conseguindo. E aí está diretamente ligado com a minha apresentação. Sou Ronaldo de Souza Alves, eu sou psicólogo, técnico em assuntos educacionais da Escola de Educação Física. E é justamente assim, sou pós-graduado em neurociências, neuropsicologia, neuropsicopedagogia e psicopedagogia. E o que me motivou a trazer esse assunto é justamente por eu ser alguém da educação física não sendo. Por ser alguém que estou lá na educação física não estando. Então esse incômodo foi muito grande e contribuindo para dentro da própria educação física como psicólogo. Falei assim, não, eu preciso fazer um pouco mais do que isso. Eu preciso ir para além do que eu estou propondo como pessoa técnico-administrativa. E aí sim foi quando eu começo a me deparar com o treinador, observando a minha observação com a ação do treinador, mesmo como professor. E eu comecei a perceber que alguns treinadores, eles tinham uma grande dificuldade de emitir um comportamento. Ele pensava, mas algo o mobilizava e ele acabava emitindo um outro comportamento. E aí fui entender por quê. E é essa a base do conhecimento onde está a construção, o domínio e o controle de todos nós, que é no cérebro pré-frontal, o córtex pré-frontal. E é ali que está o grande charme nosso hoje, inclusive várias vezes ele apareceu, que é quando eu gostaria de fazer uma coisa, mas eu faço outra. Quando eu gostaria de dizer algo, mas digo outra. Quando eu gostaria até de botar a mão no bolso, aí vou para a mão no nariz. E quando eu gostaria de dizer alguma coisa, mas eu tenho tempo. Ou seja, eu preciso ter esse controle, eu preciso ter uma dinâmica. E é justamente essa disfunção que o córtex pré-frontal apresenta para o treinador fundamental quando ele desempenha essa função, levando o seu sujeito histórico. É quando ele descobre, eu fui uma criança, eu joguei meu futebol, eu fui um atleta, eu tive toda uma colaboração social, meus pais, família, escola, religião, clube, e hoje eu sou um treinador. Eu sou o resultado de todo esse processo. Então, ele não nasceu treinador, ele tem uma história. E essa história ela está registrada, sobretudo, nesse córtex pré-frontal, onde ele necessita da sua regulação emocional, ele precisa da sua regulação inibitória, a sua flexibilidade cognitiva. Então, o tempo inteiro, numa decisão, que muitas das vezes é em fração de segundos, ele precisa colocar isso adiante. Então, a princípio, nós temos uma construção do sujeito que a ciência diz que são uma dualidade. O córtex pré-frontal e esse comportamento adquirido pelo estímulo externo. E está lá o técnico no centro de tudo, treinador, melhor dizendo, no centro de tudo, pensando em como articular. Como é que eu vou fazer para tomar uma tal decisão? Como é que eu estarei recorrendo toda a minha historicidade para que eu pudesse fazer com que a minha decisão ela atenda àquele aspecto? Recentemente tivemos agora, inclusive, um desempenho da seleção brasileira, onde o técnico ele não conseguiu se posicionar por razões inúmeras, né? Nós sabemos disso. Mas o quanto esse treinador se colocou, se disponibilizou para estar ali, foi impedido de conseguir se manifestar. O quanto ele sentiu enquanto ser humano. Enquanto os senhores se sentem quando geralmente erram, quando nós erramos, né? Eu não sou da educação física, mas vocês, treinadores, quando erram. O conjunto de pessoa que naquele momento acontece num único momento, onde você tem que dizer ou desculpa ou não dizer nada, ou tentar elaborar uma forma pedagógica de resolver aquela solução. Isso tudo está naquele conjunto pré-frontal. E aqui nós temos essa dinâmica em várias posições, onde temos alguém que perde seu controle,
inibitório, temos uma outra pessoa que consegue falar em público perfeitamente e vende o seu recado, passa o seu recado, para o outro que consegue somente através de uma escrita, porque ele percebeu que só é escrita é possível fazer a mensagem chegar. E temos um outro lá que, mesmo irritado, consegue se manter. Isso tudo está dentro de uma realidade. E nós experimentamos isso diariamente em 14 milésimos de segundos para tomar uma decisão, isso a ciência diz. Você imagina o grande favor que nós prestamos, mas também o grande desserviço que prestamos quando esses 14 milésimos de segundo ele não é pensado, ele não é articulado com o controle e com a dinâmica daquilo que eu preciso fazer. As funções executivas é um subconjunto do cérebro do córtex pré-frontal. E aqui, justamente, em qualquer atividade esportiva, é que tudo acontece. Nessa estrutura aqui, que é exatamente quando acontece uma decisão, que esse treinador que um dia foi atleta e que não soube se condicionar, não soube se submeter a determinados condicionantes, ele se perde, se desorganiza e leva toda uma equipe a se desorganizar. Ou ao contrário disso, é uma pessoa plena, tranquila, equilibrada, ponderada, sabe medir e tem a tão querida e amada flexibilidade cognitiva, que é ela quem vai estabelecer uma relação mediana entre essa pessoa que está emitindo o conhecimento e o controle necessário para que essa comunicação ela chegue de uma forma a todos, empática e etc. Como conseguir, então, que essa pessoa reaja? É através da psicometria. Ela, sim, promove essa possibilidade. Porque a psicometria, que é um instrumento da psicologia, que é um desses testes que faz, né, o BDEFs, é justamente trazer esses resultados, né? Controle inibitório, estimulação cognitiva, atenção, memória, todos essas contingências que estão dentro da psicologia e dentro, sobretudo, do BDEFs, ele apresenta esse resultado e aí, neste resultado, você vai lá perceber, opa, na atenção eu preciso fazer alguns ajustes. E é nessa parte onde eu estarei fazendo todo um trabalho de estimulação para que eu possa reagir de uma forma dinâmica, correta e aplicada. Então, a psicometria ela é um instrumento que está à disposição, nesse caso esse aí é somente para psicólogos, mas tem outros instrumentos que não são exclusivos para psicólogos, que pode trazer esse recurso para vocês poderem trabalhar, para vocês poderem utilizar, não somente com vocês, como também para os seus atletas. E aí você vai conseguir qual é a preferência desse atleta. Se ele tiver um baixo controle inibitório, não tente falar tete a tete, não tente falar olho no olho, ele precisa ter um recurso de recuo. Traz ele para uma zona de tranquilidade para que você faça o domínio e aí faça o controle sobre isso. E assim você vai ter todos esses mecanismos que vai te ajudar a se aproximar da pessoa de uma forma adequada. Vamos fazer um teste? Começo por aqui, vocês vão me falar o nome... desculpa, vou falar a cor que vocês estão vendo, ok? Vamos lá? Verde, azul, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, verde, azul, verde, amarelo, vermelho, azul, amarelo, vermelho, verde, azul, amarelo, verde, azul, vermelho. É exatamente essa projeção, viram esses 14 milésimos de segundo, tomada de decisão, controle inibitório, nós executamos exatamente nesse momento, isso aqui agora. Para concluir, ele chega então aos resultados esperados a partir do momento que você se submete a esse exercício, repara os danos e você consegue avançar. Uma pergunta que eu deixo, que é o projeto, que é basicamente o que muito nos interessa. Como a flexibilidade cognitiva do treinador esportivo pode influenciar numa atividade esportiva? Muito obrigado.